Bem, pessoal, eu tenho recebido aí bastante dúvidas sobre a diferença entre reserva de emergência e investimentos. Bom, para você que ainda tem dúvidas, não sabe diferenciar o que é uma reserva de emergência e o que é investimento, eu vou pincelar para vocês aqui o que você pode fazer para estar entendendo essa diferença, tá bom? Então é o seguinte, a primeira coisa é você entender que o dinheiro ele não é um só, né? O capital que você vai estar realizando investimentos, realizando a reserva de emergência, realizando liquidez, né? Investimentos de liquidez ali instantânea, são capitais, são dinheiros, né? Que é diferente um do outro. Apesar das fontes de renda, na maioria das vezes, na maioria dos brasileiros, né? No caso aqui, vir de uma única fonte, no caso, trabalho assalariado ou um pequeno comércio, então o dinheiro ele acaba vindo de uma única fonte. Mas o trabalhar desse dinheiro que você vai fazer, para onde ele vai, como ele vai render, ele toma caminhos diferentes, tá bom? Então eu tenho recebido essa pergunta aqui. Poxa, JG, eu tenho esse dinheiro aqui, está investido em Tesouro Selic. Então esse dinheiro aqui, se eu tiver uma emergência, eu posso usar? E aí eu vou responder para esse cliente, para esse possível investidor. Depende. Depende da característica que você pegou esse dinheiro para investir, depende do planejamento, tá bom? Então, basicamente, vai depender da estrutura que foi montada para você com o seu dinheiro. Então, assim, a maior dúvida é, o cliente tem 10 mil reais investido em um determinado banco, tá? Seja ele em tesouro, CDB, seja qual investimento for. E aí, ele liga dizendo que tem uma emergência. E aí tem que explicar para esse cliente, né, para esse investidor, que o dinheiro que você tem aportado em investimentos, a depender do tipo de investimento, ele não necessariamente pode ser usado para uma emergência. E aí por quê? Porque um investimento mais padronizado, mais para o longo prazo, ele é aquele investimento onde você vai aportar em ativos que podem te trazer o benefício do futuro. Seja ativos um pouco mais voláteis, seja ativos que podem estar trazendo um benefício maior no longo prazo. Então, esses ativos no curto prazo, eles podem estar sofrendo ali com alguma variação, tanto para cima quanto para baixo, tá? Isso vai variar de acordo com o momento, com o ativo em si, mas é um capital que, se você precisar mexer nele emergencialmente e ele estiver naquele dia oscilando para baixo, você pode ter um drawdown aí no seu capital, né, no seu aporte ali de investimento. Então a gente costuma separar, para aquele cliente que fica com dúvidas, cada tipo de capital, aonde ele vai ser aportado e quais as diferenças. E a diferença básica é, se é uma emergência, não é investimento. Tá bom, pessoal? Então, como explicar para todos vocês? Não é tão difícil, né? A gente consegue explicar rapidamente. Então, se você tem 10 mil reais e pretende montar uma carteira de investimentos por longo prazo, só que você entende que você pode a qualquer momento aí precisar de um pedaço desse capital ou até dele inteiro, a gente tem que trabalhar em cima da seguinte hipótese, né? Tem que dividir esse capital de forma que a gente forme um investimento, uma reserva de emergência e uma reserva de liquidez imediata, tá bom? Então a gente vai basicamente dividir nesses três pilares, que seriam os pilares para dar segurança para esse possível cliente, para que ele possa trabalhar tranquilo, aumentar a sua renda, para aumentar os aportes aí, sejam eles mensais, semanais, anuais, vai depender da fonte de renda desse cliente, tá bom? Então a gente tem essa dificuldade muito grande, alguns clientes não conseguem entender, tá bom, pessoal? Então eu vou deixar aqui no card do canal aqui algumas explicações, alguns resumos, se quiser pode dar uma lida aqui, tá bom? Mas basicamente, hoje eu vim trazer para você essa diferença básica, tá bom? Então assim, muita gente acredita aí que liquidez é igual dinheiro ficar parado, e não é. Né? Então você precisa de uma liquidez ali imediata, você vai deixar, né? Não é recomendação isso aqui, mas a gente vai priorizar aí caixinhas, né, dos bancos aí que hoje oferecem essa caixinha com liquidez imediata, você consegue retirar a qualquer momento, então a gente não vai misturar esse dinheiro
com uma reserva de emergência ali, de liquidez ali 48 horas, 72 horas, né? Algum possível CDB, tá bom? E muito menos investimento. Que investimento a gente trabalha aí, né? Médio, longo prazo, de 5 a 10 anos, a depender do objetivo de cada pessoa, né, pessoal? Então, é muito importante perceber essa diferença, porque, inclusive, eu tenho aí colaboradores, né, que estão junto comigo nessa caminhada, que por vezes precisam de algum tipo de emergência e não foi formulado da forma como ele pediu no início de um trabalho, uma reserva de emergência para esse tipo de situação. Às vezes o cliente informa que não precisa, às vezes ele não tem esse planejamento inicial, e aí acaba que ele guarda essa informação na cabeça dele, que ele tem aquele capital lá aportado. E aí esse capital em investimentos, ele não pode estar se misturando com uma liquidez, né? Uma possível liquidez diária ali, e tampouco uma reserva de emergência. Então, a gente tem que trabalhar bastante isso, né, na cabeça de quem tá trabalhando questão investimento, reserva de emergência, enfim, no geral, tá bom? Então, assim, se surgirem dúvidas durante esse assunto, pode deixar aqui que eu vou respondendo, tá bom, pessoal? Então, eu tenho algumas informações aqui para ir passando para vocês, mas basicamente o assunto de hoje era esse, tirar essa dúvida que eu vejo, eu recebo bastante, é bem comum as pessoas estarem aí confundindo, né, investimento com reserva de emergência, mas enfim, tá bom? Então, o que a gente pode estar passando para um primeiro contato aí, para um possível investidor, são essas pequenas diferenças, onde ele vai entender que aquele capital que ele pretende estar investindo, o objetivo que ele pretende estar alcançando, não vai se misturar desde que tenha um planejamento inicial ali, como eu já falei antes, geração de renda, fluxo de caixa, enfim. Para que ele não, num determinado caminho que ele queira atingir um objetivo, ele não sofra com uma possível emergência que a gente sabe que pode acontecer. Então é bem importante saber dessa diferença para você poder se planejar, para você, com um acompanhamento profissional, entender as diferenças e não saber que você, porque tem um dinheiro determinado investido, né, em alguns ativos, contar com aquele dinheiro numa possível emergência. Seja ela para pagar contas, né, algumas dívidas que podem estar se acumulando, material escolar do filho na virada do ano, enfim. Investimento não é para isso. Investimento é planejamento a médio e longo prazo para que você atinja um objetivo que foi traçado no início do planejamento. Já a reserva de emergência, ela é feita justamente para esses momentos onde você acontece uma emergência, o nome já diz, é uma questão médica, né? É uma questão um pouco mais administrativa, uma viagem de emergência que pode estar aparecendo. Então isso se enquadra dentro da reserva de emergência. Já a liquidez diária ali é aquele dinheiro, por exemplo, se você tem um pequeno comércio e você trabalha ali com vendas e todo dia entra caixa novo ali, entra um dinheiro novo nesse caixa e 2, 3 dias depois você já precisa estar retirando esse capital para estar comprando novas mercadorias, para estar engordando ali o seu fluxo de material dentro do seu comércio ou até dentro de casa, né? A gente recebe o salário ali mensal, você separa o que é feito para investimento, separa o que é feito para reserva de emergência, sempre fica aquele dinheirinho na conta. Se você precisa ir fazer uma compra ali do dia, um lanche, um almoço, aquele dinheiro que você gasta no dia a dia para transporte, esse dinheiro ele pode estar ali na liquidez instantânea, liquidez diária ali, porque você fatalmente vai precisar dele. Então percebe que são capitais diferentes, apesar de vir da mesma fonte, né, a depender do estilo de vida da pessoa, mas quando você separa esse capital para investimento, para determinadas outras situações, ele se diferencia. Ele não mais é o mesmo capital. Então é muito importante estar percebendo isso, porque no longo prazo, essa diferenciação e esse planejamento é o que vai fazer diferença entre você alcançar o teu objetivo ou não.
Tá bom, pessoal? Então a mensagem de hoje é essa aí. Ficar com alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente vai conversando, vou respondendo aqui no canal, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Até a próxima. Equipe JG Fimpro na área, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí.